Olá, quanto tempo nós não nos vemos? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição de 2026 do Tuesp Reflete. E para quem está pela primeira vez nos acompanhando, aproveite cada momento. Se você ainda não assistiu às edições anteriores, nós, da Tuesp Reflete, convidamos a acessar as nossas plataformas digitais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E desde já, a gente agradece por vocês estarem aqui conosco, nos prestigiando com a sua audiência. E no último encontro de 2025, nós celebramos as conquistas do ano que passou. Reconhecemos tudo aquilo que fizemos de bom e que merece ser fortalecido, naturalmente. Também olhamos para os desafios, que este ano agora de 2026 nos apresenta e já está nos apresentando, e as oportunidades que nós temos de crescimento, o que é muito bom. E a gente entende que sempre é possível ajustar rotas e buscar cada vez mais o equilíbrio. Essa caminhada, ela é guiada pela atitude, não tem outra saída. Pela vontade de melhorar, pela fé, pelo entusiasmo, que a palavra entusiasmo vem do grego, que significa ter um Deus dentro de si mesmo. Então, ou quer dizer também uma inspiração divina dentro de si. E acima de tudo, a gente tem que ter esperança, que nos impulsiona a seguir em frente e a construir um ano novo cada vez melhor. Ou em tudo na nossa vida, a gente deve ter a esperança. E se nós estivermos imbuídos desse importante sentimento, a gente pode sim iniciar com mais confiança e com muito mais tranquilidade o primeiro tema do ano que eu vou abordar agora, que é a reforma íntima. Isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre reforma íntima. E sobre isso eu quero iniciar já dizendo que Chico Xavier, ele nos agraciou com uma mensagem que ele recebeu do Espírito André Luiz, nos dando algumas orientações sobre como podemos nos renovar e ficarmos cada vez mais ligados com a gente mesmo através da reforma íntima. Acompanhe. Renovar-se. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveite pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio. Toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los, é claro. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação.
Agora eu pergunto, como ou o que essa mensagem nos passa? Geralmente, a expressão reforma nos remete para algo que necessita de algum tipo de conserto, modificação ou reformulação. Ou seja, algo que está ruim, com defeito ou longe do ideal e que precisamos reformar de alguma maneira. Então, fazendo uma analogia muito simples, mas que vai ilustrar bem essa nossa questão da reforma íntima, da reforma, né? Quando necessitamos fazer alguma coisa de reforma na nossa casa, por exemplo, né? É porque identificamos que algo pode ser melhorado e não necessariamente que esteja ruim, ou estragado, ou com defeito, ou alguma coisa do gênero. Vamos imaginar que a reforma seja no telhado da nossa casa, em razão de algumas telhas quebradas ou troca de calhas, caso a água não esteja com bom escoamento. Desse modo, a reforma visa melhorar a condição em que o telhado se encontra. Não quer dizer que está de todo ruim e precisa mudar tudo. Não, basta apenas uma reforma. Isso acontece com uma roupa também que desbotou e você faz o tingimento ou estragou o zíper e você vai lá e troca. Enfim, algo que você entende que pode melhorar e não necessariamente se desfazer de tudo e comprar uma roupa nova. Dessa mesma forma acontece quando falamos de reforma íntima. Significa dizer que nem tudo precisa ser mudado em nós. Muitas vezes, uma melhoria de nossa conduta, algo que percebemos ou até mesmo que alguém do nosso convívio e que a gente ama nos sinalizou que precisamos mudar ou melhorar, já é o suficiente para a gente partir para um novo ponto de nossa vida. Precisamos então melhorar e sermos mais pessoas melhores, vamos assim dizer, e mais solidários, mais produtivos, mais agradáveis de conviver, por vezes mais prósperos em nossas atividades e com isso sermos mais felizes. Talvez essa possa ser a grande reforma. Vale destacar que nós, seres humanos, não somos defeitos, vícios ou pontos a melhorar. Temos muitas virtudes, possuímos pontos positivos muito importantes. E foram exatamente esses pontos positivos, essas nobres características, que nos fizeram chegar até onde chegamos. E principalmente, termos a noção que podemos sempre melhorar como indivíduo. Todos nós reunimos importantes características que nos dão meios e condições de chegar em nosso íntimo, o que realmente precisamos melhorar. E, fundamentalmente, tudo aquilo que precisamos nos livrar para alcançarmos o sucesso nesse processo de reforma íntima que estamos prestes a implementar em nossas vidas. Como toda reforma, é importante estarmos cientes que iniciar desconstruindo algumas crenças, sentimentos e hábitos podem ajudar quando da reforma. Ou seja, precisamos afastar sentimentos inferiores, tais como inveja, ciúmes, vulgaridades em geral, egoísmo, perversidade, violência e tudo mais que não seja compatível com nobres sentimentos e boas intenções. E para isso, coloquemo-nos em constante oração. Busquemos a tranquilidade da alma. Façamos da atividade fraternal algo constante. Sejamos resistentes de forma moderada a tudo aquilo que nos violenta e, como já dito em edições anteriores, façamos da solidariedade e da caridade hábitos constantes em nossas vidas. Sim, eu compreendo que tudo isso e muito mais leva algum tempo. Demanda um certo esforço. Porém, quando olhamos para o nosso íntimo,
e nos damos conta que essa reforma se faz necessária, devemos ter a obstinação para seguir a necessária paciência consigo mesmo para alcançar o objetivo final. Por óbvio que não podemos esquecer de buscarmos melhorar em nossas atividades profissionais, em nossos estudos, em aperfeiçoamentos diversos no dia a dia com familiares, amigos e colegas de trabalho. E também não podemos esquecer de cuidar do nosso próprio físico, né? Da nossa saúde. E tudo isso faz parte desse processo de reforma íntima. Portanto, desistir não pode ser uma opção. O prazer efêmero nos é frequentemente apresentado. Portanto, é nesse momento que precisamos nos esforçar ainda mais para vencer os desafios morais e éticos que nos são colocados a todo momento. E lembre-se que a reforma íntima demanda muito esforço, demanda muito sacrifício e, mais ainda, renúncia. E na medida em que sua conduta moral, seus hábitos, sua maneira de se relacionar com sua família e seus amigos, a maneira com a qual você lida com a sua espiritualidade e, principalmente, o respeito que você acaba criando por você mesmo, à medida que tudo isso for avançando, muda o seu círculo de amizades. Você percebe que você entra numa outra esfera, tá? E por vezes, dependendo da situação, você muda até de atividade profissional. Você começa a fazer outras coisas. A convivência com alguns familiares já se torna difícil e você, uma vez que eles não estão mais na mesma sintonia que você, o afastamento é imediato e inevitável, né? E isso significa que a nossa tendência é nos aproximarmos de pessoas que possam contribuir mais ainda em nossa reforma íntima. Ou seja, ficamos mais prudentes e cautelosos com pessoas e com tudo ao nosso redor. Portanto, quando identificamos que abolimos alguns erros, vícios e nos livramos também de coisas ruins e de nós mesmos, não nos permitimos cometer esses mesmos erros, vamos começar a agir com sabedoria. E o mais importante é sabermos que esse trabalho interior de aprimoramento nunca acaba. Ou seja, estaremos sempre retroalimentando esse trabalho. Precisamos sempre lembrar que Jesus, onde ele cita vigiai e orai, e a gente não pode perder esse foco do vigiai e orai. E para que nossa reforma íntima nos conceda a paz e a felicidade que tanto almejamos, né, nós não podemos esquecer que precisamos necessariamente incentivar a todo santo dia nossa melhoria. E o incentivar essa melhoria é uma maneira importante de fazer isso, praticar o ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou, que é: dai de graça o que de graça recebeste. Ou seja, pratique a caridade em todas as suas formas. Por isso que eu quero agora, finalizando esse nosso encontro e finalizando esse tema tão importante que é a reforma íntima, desejar que este ano de 2026, agora que já estamos no nosso primeiro contato do ano, que seja incrivelmente voltado para a sua reforma íntima. Que tudo isso que hoje nós conversamos seja absorvido por cada um de vocês e que cada um de vocês analisem qual é o ponto que você pode melhorar e fazer com que a sua reforma íntima seja implementada. E para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu quero convidar todos para uma prece. Vamos emanando boas energias, bons fluidos e boas vibrações para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho
e para os desencarnados e todos aqueles que estejam em nossas memórias. Vamos agora para esse encontro de amor, de luz, de paz, de esperança. Eleve seu amor ao Pai Maior, eleve seu pensamento ao próximo e a si mesmo. Sinta e transmita sentimentos de bondade e caridade. Junte a eles o sentimento de alegria e acrescente a máxima vontade de melhorar a cada dia. Seu corpo, sua mente e seu espírito já estão prontos para a nossa oração, que é a oração por humildade. Deus de misericórdia, auxiliar-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente-me, ó Pai, que te assinale um infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedem afeto. Se aparecem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Essa belíssima oração, foi ditada pelo espírito de Meimei e está no livro Amizade, que foi psicografado pelo grande Chico Xavier. Então eu agradeço a você que me acompanhou nesse momento tão especial de nossas vidas, que é aprender, compartilhar, vibrar positivamente e emanar boas energias e bons fluidos. A Tuesp Reflete deseja a todos que este ano de 2026 seja cada vez mais repleto de grandes realizações, de muitas felicidades e de muita saúde para todos nós. Fiquem atentos às nossas plataformas digitais e até o nosso próximo encontro. Que nosso Pai Maior nos acompanhe e ilumine, e hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Muito obrigado.